Olá, aqui é o Caio César e hoje eu quero falar com você sobre como você pode ter a certeza de que um homem é o homem certo para você estar ao lado, para você ter um relacionamento. Seria muito bom se você sempre tivesse essa resposta na ponta da língua antes de começar a se relacionar com alguém, até porque muitos relacionamentos já começam fadados ao fracasso nos dias de hoje, justamente por uma inabilidade das pessoas em escolherem corretamente com quem elas vão se relacionar. Mas aí você chega pra mim e me diz: César, mas é impossível a gente ter 100% de certeza de que uma pessoa não vai nos machucar lá na frente. Ou é impossível a gente ter 100% de certeza de que a pessoa que a gente está hoje vai ser a pessoa que a gente vai estar amanhã, que a gente vai estar daqui 1 ano, 2 anos. E eu concordo com você. Tudo isso é impossível. Por mais que a gente acredite muitas vezes que é possível, que a gente queira acreditar, que muitas vezes as coisas levam a crer que é isso que vai acontecer, a gente nunca pode ter 100% de certeza. Mas existe uma outra coisa que é possível de ter certeza e que pode te, digamos assim, proteger de um término frustrante, que podem evitar que você entre em um relacionamento fadado ao fracasso, que podem fazer com que você evite entrar num relacionamento que só vai gerar frustrações, que só vai gerar sofrimento para você. E esse fato, que é algo que é possível de ser feito, que é muito negligenciado, é um fato muito simples, na verdade, que é o de ter a certeza de que existem pessoas que são incompatíveis com você. Você pode ter a certeza de que determinada pessoa não se encaixa com você, de que determinada pessoa não é uma pessoa com a qual você deve tentar ter um relacionamento. Por mais óbvio que isso pareça, muitas pessoas cometem o equívoco de ignorar determinados tipos de sinais. Muitas mulheres chegam para mim e falam: Caio, eu saí de um relacionamento porque ele começou a ter atitudes que não eram as atitudes que ele tinha anteriormente, ou o comportamento dele eu não gostava e começou a tomar uma frequência que era inaceitável, ou ele fez isso e eu nunca achei que ele fosse capaz de fazer isso. Mas a verdade é que as pessoas estão sempre mostrando o seu verdadeiro eu. E mesmo nesses casos que eu dei como exemplo, eu tenho certeza que em 90% dos términos a pessoa já vinha demonstrando quem ela era realmente. Desde o início, desde o momento que as pessoas estão se conhecendo, elas estão demonstrando quem elas são realmente. Então, como saber quem uma pessoa é realmente? Como saber se talvez aquela pessoa é para você ou ter a certeza de que ela não é? O conselho de ouro aqui, eu diria que é que você aprenda, principalmente por estarmos falando de relacionamento de homens, porque os homens, você já deve saber, não são muito bons em se expressar verbalmente quando o assunto é relacionamentos. Então, por se tratar de homem, o conselho que eu dou é: se acostume a levar em consideração muito mais as atitudes de um homem do que as suas palavras. Isso é muito importante, então eu vou repetir. Se acostume, tome como hábito, levar em consideração as atitudes de um homem mais do que as palavras dele. Por que isso? Porque são as atitudes que vão revelar o verdadeiro eu de uma pessoa. São as atitudes que vão revelar o verdadeiro caráter. As palavras são importantes, é óbvio que você deve levar em consideração. Mas procure comparar as atitudes com as palavras. Veja se as atitudes são condizentes com o que ele fala para você. Por exemplo, existem homens que dizem amar uma mulher, mas as atitudes demonstram que ela é sempre a sua última prioridade. Existem homens que dizem que jamais vão machucar uma mulher, mas demonstram tratar uma mulher mal em público, ou pior, fingem que tratam elas bem publicamente, mas tratam mal quando estão a sós. Observe as atitudes, as pequenas atitudes da pessoa que está ao seu lado. Isso vai estar constantemente revelando quem ela é realmente. Não apenas isso, não se esqueça, além de tudo, de se posicionar diante dessas atitudes. Quando eu digo se posicionar, é você deixar claro quais são as atitudes que são aceitáveis, quais são as atitudes que não são aceitáveis. Algumas mulheres esquecem disso, algumas mulheres acham que os homens querem mulheres que
não os confrontam, mulheres que não os desafiam. E isso não poderia ser mais mentira. Óbvio que existem tipos de confrontos e desafios que ninguém gosta, mas a verdade é que os homens gostam de mulheres que os desafiam a ser uma melhor versão de si. Os homens gostam de mulheres que demonstram ter muito claro quais são as suas exigências, quais são os valores que elas trazem consigo, que tem muito claro o que elas aceitam e não aceitam, e que demonstram isso. Não tenha medo de demonstrar o que é aceitável e o que não é aceitável. Muitas mulheres cometem esse erro e, consequentemente, acabam entrando em relacionamentos fadados ao fracasso por omissão, por medo de se posicionar, na esperança, de repente, de ela perceber um comportamento que ela não gostou, mas ela torce para que aquele tipo de comportamento não se repita. Ela percebeu que o parceiro dela se comporta de uma maneira, mas ela não quer acreditar naquilo, porque ela criou uma imagem maravilhosa daquele homem, como se ele fosse a última bolacha do pacote, quando na realidade ele vem demonstrando quem ele realmente é e ela simplesmente não quer acreditar naquilo. Não seja uma pessoa omissa. Se posicione, demonstre o que você aceita e o que você não aceita, porque além de ser algo que vai desafiar o homem a ser uma melhor versão dele mesmo, vai desafiar um homem a investir mais em você, essa é uma das melhores maneiras de você demonstrar que você é uma mulher que se dá valor e que tem consciência plena do seu valor. Consequentemente, isso vai passar para as pessoas a imagem de que você é uma pessoa valiosa. Porque só pessoas que se valorizam, que sabem que são valiosas, que são pessoas que têm a coragem de fazer exigências, que têm a coragem de se posicionar diante das atitudes dos outros e não se omitirem, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você coloque em prática o que eu falei aqui. Desejo para você muito sucesso e muito amor e um grande beijo, tá bom? Até um próximo vídeo, tchau, tchau.